Exatamente. Olha, bom, primeiro, notícia tem prioridade, isso é um quadro que obviamente preocupa, a saúde do presidente é frágil, não é? Vamos acompanhar. O tema que eu estava tratando é o seguinte, quer dizer, acho que ninguém está observando um detalhe dessa lógica eleitoral no início do ano. Hoje nós estamos, comparativamente a 4 anos atrás, tanto Lula como Bolsonaro estão, vamos lá, arredondando 10% acima do que tinham há 4 anos atrás, não é? Então hoje você tem um quadro com o Lula não com 37%, mas com 48%, e o Bolsonaro não com 16%, não é? Mas com uma oscilação aí que pode ir a 24%, 26%, 25%. Então, quer dizer, você tem um quadro de maior polarização ainda e uma enorme dificuldade com a terceira via. Você tem o Ciro Gomes com os seus 7% habituais, que ele vem mantendo ao longo de muitas eleições, não é? Isso mostra uma resiliência desse número. Pode acontecer, o Ciro Gomes contratou o João Santana, quer dizer, pode acontecer algum tipo de fenômeno que a gente não tem, hoje não tem nenhuma condição de dizer que vai acontecer, também, mas vamos lá, não é propriamente um quadro provável, não é? E você tem nas duas candidaturas da chamada terceira via um primeiro problema. Eu converso com muita gente dos dois lados, mostra, só tem lugar para um, não é? Porque se você pegar o discurso, a retórica da candidatura do Sérgio Moro, que tem estrutura, que tem argumento, que tem um candidato com conhecimento público, etc., tem recurso de campanha, não é? E você pega a candidatura do João Dória, que também tem recurso de campanha, que tem estrutura, né, que tem fundão eleitoral, que tem marketing bem feito, que tem tempo de televisão, etc., não é? O discurso é muito próximo um do outro, o argumento é muito próximo. Equidistância do Lula e do Bolsonaro, a necessidade de um programa liberal, reformador, bom, aí varia um pouco os nomes que são dados, né? Inclusive as equipes são muito parecidas, né? As equipes econômicas que estão se desenhando aí, os programas de maneira geral, inclusive tem muita proximidade política, agora só tem espaço para um. Seria sim um supremo wishful thinking imaginar que você vai ter espaço para duas candidaturas nesse campo político, né? Sérgio Moro tem problemas, né? A gente teve essa ação do Tribunal de Contas da União, né, pedindo esse esclarecimento sobre a consultoria que ele fez recentemente, etc. Então, quer dizer, você pode ter um quadro onde interessa ao Sérgio Moro um recuo, num certo momento, e uma candidatura ao Senado, que, aliás, surge com um novo problema, porque lá no Paraná, a candidatura ao Senado é do senador Álvaro Dias, problema de precedência, né, já está na cadeira, é um líder histórico lá do Podemos no Paraná. Então o Sérgio Moro teria que ir para um outro estado ser candidato ao Senado. Eu acho que hoje é um quadro bastante plausível, né? Opção, aliás, que o governador João Dória não tem, porque se ele não for candidato à presidência da República, ele não pode ser candidato a mais nada, a não ser que seja candidato ao Senado de São Paulo, que eu acho muito difícil pelo perfil do governador João Dória. Então é uma candidatura que tem que acontecer de alguma maneira, não é? E não consigo também enxergar um quadro onde João Dória toparia ser candidato a vice em alguma chapa, né? Então, quer dizer, é um quadro hoje, eu diria assim, mais complicado. Estão me ouvindo, Pedro? Agora deu uma picotada, Schiller, só. Voltou, né? Voltou. Bom, rapidamente para fechar esse quadro, eu diria assim, hoje nós temos uma perspectiva, a gente entra em 2022 com uma perspectiva de polarização muito forte do quadro eleitoral brasileiro, quer dizer, esse processo da chamada fuga do centro, né? Quer dizer, você tem uma migração, e como a candidatura do Lula vem fazendo, na minha visão, uma retórica muito interessante no sentido de abrir possibilidades para vários campos, né? Essa sinalização em direção ao Geraldo Alckmin, ela tem um sentido, ela dizer, olha, eventualmente eu posso atender pelo menos a uma parte relevante a demandas da chamada terceira via. Uma candidatura mais moderada, eventualmente um programa econômico não liberal propriamente, mas mais, digamos assim, favorável a certas posições de mercado, eventualmente reformista. Vamos dizer, Geraldo Alckmin foi um candidato das reformas em 2018. Se ele adere à candidatura Lula, se ele sinaliza nessa direção, ele está sinalizando o quê? Bom, tem a possibilidade de uma composição de alguma agenda reformista. Então, tudo isso compõe um quadro que esvazia ainda mais, digamos assim, o espaço político da terceira via, né? Como o candidato Bolsonaro, ele é um paradoxo, né? Porque ele é uma candidatura muito forte no primeiro turno, ou seja, muito forte para ir ao segundo turno, mas relativamente fraca
né, numa simulação de segundo turno, nesse momento, eu diria que nós entramos no ano de 2022 com um quadro, primeiro, brutal polarização, extrema dificuldade para a terceira via, e eu diria que um favoritismo inegável, digamos assim, um favoritismo evidente da candidatura do Lula. Fernando Schiller estará conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, como sempre, 2 vezes por semana, trazendo comentários aí sobre a nossa política do dia a dia. Um abraço para você, Schiller. Bom ano, hein? Bom ano, boa semana. Grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.